Olá, estamos iniciando mais um episódio da infraestrutura numa perspectiva de 360 graus. O meu nome é Luiz Afonso Sena, eu sou engenheiro civil, PhD em transportes e professor titular da URGS. O episódio de hoje nós vamos estar conversando sobre rodovias, olhando sobre uma perspectiva de como elas são importantes para o funcionamento do nosso país. Em primeiro lugar, eu gostaria assim, de desfazer um pouquinho uma imagem que a gente tem e que ao longo dos tempos vem sendo amplificada, né? Que é a imagem de que o Brasil não tem ferrovias porque investiu demais em rodovias. Na verdade, isso é uma grande falácia, isso não acontece, não é real isso, pela razão simples. Na realidade, a gente não investiu em ferrovias o suficiente, e esse é um grande problema do país, mas também não investiu em rodovias. Então, a gente conseguiu o máximo aqui no Brasil. A gente é ruim em tudo, e esse é o grande desafio. Então, quando a gente olha para as rodovias, a gente vai ver alguns paradoxos. O primeiro deles, né? A maior parte das cargas no país realmente são transportadas por rodovias. Mas eles são transportados por rodovias por uma razão muito simples. É que ele tem a maior permeabilidade. As rodovias, elas têm uma função muito troncal de conexão de grandes centros produtores. E as rodovias, que incluem as avenidas, as ruas no perímetro urbano, elas têm a permeabilidade, elas chegam exatamente onde estão. Quer sejam as pessoas ou quer sejam as mercadorias, os produtos, as commodities. Então as rodovias, a relevância delas é por esta permeabilidade, o fato de que elas chegam o mais próximo possível da sua origem e do destino ao qual elas estão sendo direcionadas. E o grande paradoxo fica por conta de que mesmo um país que transporta quase 65% da movimentação das suas cargas, ele ainda tem tão somente 12% de rodovias que têm pavimento, asfaltadas. Ou seja, é muito baixo. Em alguns estados, como o Rio Grande do Sul, que é um estado tido como um estado referência e com alto poder aquisitivo, é mais baixo ainda do que essa média nacional de 12%. Aqui é 10% do Rio Grande do Sul. Então o grande desafio é ampliar esta rede pavimentada. E pasmem todos, além de ser um percentual baixo de rodovias pavimentadas, a Confederação Nacional do Transportes faz anualmente uma pesquisa para avaliar as condições das rodovias. E ela constata permanentemente, isso tem sido histórico ao longo das últimas décadas, né, que a qualidade das rodovias pavimentadas deixa muito a desejar. Na medida em que cerca de 50% das rodovias que têm pavimento estão em más condições. Quer seja o asfalto apresentando deficiências, a sinalização, né? Então tudo isto acaba fazendo com que a gente tenha, na verdade, algo como 5 ou 6% das rodovias que tem no país que estão em boas condições. É óbvio que isso é absolutamente insuficiente para um país com a dimensão territorial que nós temos e com a relevância econômica que o Brasil tem no mundo, que está ali dentro das 10 maiores economias do país. E com um grande detalhe de que, como nós produzimos muitas commodities, né, o que são commodities? São minérios, são produtos agrícolas. Como nós produzimos muito, nós precisamos ter essa permeabilidade e precisamos ter umas rodovias funcionando para que o custo das perdas das cargas, né, ou acidentes que acontecem por más condições das rodovias, se diminua. Esse é o desafio que os governos e o setor produtivo do nosso país têm. Reverter esta situação. Quando a gente tira a carga lá da zona de produção, né, lá do lugar mais com muita dificuldade de sair, muitas vezes não se consegue trazer aquela carga, e às vezes até se perde parte dessa carga para colocá-la nos grandes depósitos, nos grandes armazéns, para depois consolidar e mandar para os centros consumidores. Então isso acaba influenciando na performance econômica
do nosso país. Bom, como eu dizia, o grande desafio que nós temos é melhorar a capacidade das nossas vias, a qualidade delas, e tudo isso requer dinheiro, requer orçamento público ou privado, ou seja, uma composição de recursos que viabilizem que se tenha rodovias operando de forma adequada. Bom, então nós temos esse desafio de qualificar as nossas rodovias, mantê-las adequadamente. E aí, quando a palavra manutenção surge, ela imediatamente nos remete para a grande dificuldade que os estados, a própria União e os municípios têm de manter as rodovias de forma adequada. Ou seja, sempre tem que estar passando, inclusive nas vias que não têm pavimento, né? Então, por exemplo, como a gente diz, passa uma patrola permanentemente. Em alguns países, como a Austrália, por exemplo, que é um país com dimensões parecidas com a do Brasil, né? Boa parte das rodovias deles não são pavimentadas, só que elas têm manutenção permanente, com programas, às vezes, de concessões ou de autorizações, em que, em nível local, nada muito complexo, simplesmente tu paga para alguém ficar passando permanentemente os equipamentos para eliminar os buracos ou reduzir para que a produção possa se movimentar. Então, o grande desafio do financiamento da infraestrutura de transporte, no caso das rodovias, ele é fundamental para que a gente tenha esta qualificação das vias e os recursos disponíveis no momento adequado, né? Um dos grandes problemas que a gente tem hoje nos orçamentos públicos é que as verbas, né, os recursos disponíveis para as rodovias disputam com saúde, disputam com educação, e nós temos grandes dificuldades em todos esses setores. Então, muitas vezes, quando o recurso aparece, ele não aparece de forma contínua, e as rodovias precisam ser mantidas de forma contínua. Eu não posso só fazer manutenção quando aparece o dinheiro público. Então, dentro deste contexto, inclusive, é que surge a ideia das concessões, que é uma forma moderna de incorporar também recursos privados, obviamente que em rodovias cujo VDM, que é o volume diário de tráfego, né, o volume de tráfego, seja elevado. Ou seja, para que o usuário possa participar juntamente com o contribuinte, que é quem bancou aquela rodovia. O contribuinte, ele banca com seus impostos todo o orçamento público, quer seja federal, estadual ou municipal. Então, quando a gente fala parcerias entre as chamadas PPPs, parcerias público-privado, na verdade, elas são parcerias entre o contribuinte e o usuário. Muitas vezes, o usuário também é contribuinte, mas nem todo contribuinte é usuário. Então, esta parceria de recursos faz com que se tenha em algumas rodovias a possibilidade de usar as concessões que, por sua vez, asseguram esta constância na disponibilização dos recursos. E isso faz com que se tenha rodovias de alto padrão, né? As nossas rodovias, tirando algumas rodovias brasileiras, elas ainda estão num nível muito precário, muito primário ainda o nível delas em relação aos demais países, né? Quando a gente viaja para a Europa, volta encantado com as motorways inglesas, as autobahns alemãs, as autoroutes francesas, né? Mas lembrando que aquilo ali é resultado de muitas décadas de investimento e de políticas públicas permanentes e robustas que asseguram que sempre se tenha a qualidade das rodovias. Nós temos aqui no país, já encaminhando para o final desse nosso episódio de hoje, né, os chamados elefantes brancos. Os elefantes brancos são, quando a gente passa em algumas rodovias Brasil afora, a gente vê um viaduto que não tem nada, que ele só serve de sombra para alguns carros ou alguns animais que estão ali embaixo. Isso é um absurdo. Isso é a materialização da falta de planejamento, né, da falta de consistência no gasto público.
Então, se tu não tem um recurso para fazer o trecho inteiro, incluindo as obras com pontes e viadutos, a questão é, será que a gente deve começar sem ter esses recursos? Né? Então esse é um grande desafio que fica aí para a gente e nós precisamos resolver isso. Ele é tão fundamental, as rodovias, como parte da infraestrutura do país, mas ele é tão fundamental que pode sim decidir o nível, o status do nosso país. Porque isso vai facilitar exportações, produção, etc. Ou não. Nós temos, então, aqui, usado sempre na nossa websérie, temos dado uma dica, né, no encerramento do nosso episódio. E a dica de hoje fica por conta de um site que eu recomendo a todos que de alguma forma se interessam por rodovias, um site do Banco Mundial, né, que aparece aqui na nossa tela e que chama Toolkits, PPPs e concessões. É do Banco Mundial e ele mostra por que se faz concessões, mas mais do que isso, como se faz as concessões. Em todos os sentidos, mas nesse em particular, né, esse Toolkit, para quem não sabe, é a caixa de ferramentas. Né? Então, é a caixa de ferramentas para se promover parcerias público-privadas, concessões, e olhando sobre as várias dimensões, né, jurídica, engenharia, economia e assim por diante. Então fica essa dica e vamos encerrando então o nosso episódio de hoje e agradeço a presença, o acompanhamento de todos e nos encontramos no próximo episódio. Até lá!